Questão, que nada de questão, rapaz. Tópico 17, decisão 17, estamos chegando ao fim já. Interdição profissional e exercício de capacidade eleitoral em face de inadimplência de anuidades. O que é que acontece? Esse item 1 aqui eu coloquei até por outro motivo, não é nem por conta da decisão especificamente. A gente sabe que as contribuições, vem cá, esse ponto é muito importante. As contribuições para os conselhos que fiscalizam o exercício de profissão, o que o engenheiro paga para o CREA, o que o arquiteto paga para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, né? O que o médico paga para o Conselho de Medicina. Então, todas essas são indiscutivelmente, a jurisprudência invariavelmente diz que são tributos da espécie, contribuições de interesse de categorias profissionais e econômicas, ou contribuições corporativas, de maneira mais simples, afinal de contas as categorias profissionais e econômicas são corporações. Todas elas, salvo a OAB. A OAB tem várias decisões que falam de suas peculiaridades. É um serviço público essencial, mas não integra a administração pública, não submete a controle do Tribunal de Contas, não faz concurso público, tem várias peculiaridades. E entre essas peculiaridades sempre se diz, olha, as contribuições para a OAB não são contribuições de interesse categoria profissional econômica. Até porque a OAB não faz só fiscalizar a entidade também. A OAB tem uma função institucional, define a sociedade e tal. Isso tudo bem, pode ter outras funções, mas tributo, prestação, pecuniária, compulsória, para mim obedece a todos os requisitos. Poderia não ser só de interesse categoria profissional econômica, mas o Supremo dizia, não é tributo. Só que recentemente o Supremo firmou uma tese muito importante, tem sido muito cobrada em prova, dizendo que é inconstitucional a previsão que está lá no Estatuto da OAB, segundo a qual não pagar anuidade é uma infração disciplinar e que, nos termos lá colocados, justifica a suspensão do exercício da atividade de advogado. Aí o Supremo, se você for a decisão, ele pegou vários precedentes que dizem que é inconstitucional a utilização de sanção política como um meio de cobrar tributo. O que é sanção política? Não tem nada a ver com política partidária, né? Sanção política é a restrição desarrazoada e desproporcional fundamentalmente, passa por esse filtro, né? A restrição trazida para o sujeito que sufoca no seu exercício sua atividade econômica, sua atividade profissional, para fazê-lo com que ele, sufocado, tenha que pagar o tributo. Um meio indireto de cobrança que o Estado não deveria usar se ele tem execução fiscal. Então, por exemplo, o Supremo editou súmula dizendo que o fisco não pode apreender mercadoria porque o sujeito está devendo tributo. Cobra o tributo, execute. Eu sei que os fiscos estaduais fazem, porque a maioria acaba pagando para liberar, mas não pode fazer. Não pode interditar um estabelecimento porque o sujeito está devendo tributo. Não pode impedir o sujeito de emitir nota fiscal. Aí o Supremo, analisando tudo isso, fazendo toda essa apanhada jurisprudencial, dizendo que não pode haver sanção política com o meio para cobrar tributo, ele chega à conclusão de que a OAB, suspendendo o exercício da profissão de advogado, está fazendo uma sanção política para cobrar tributo! Chamou de tributo. Não tem caída em prova ainda chamando de tributo não, mas veja agora nessa decisão que vai analisar outro aspecto que eu vou comentar, novamente o Supremo diz, está aqui, está na ementa de um ADI que fala de interdição profissional para caso de advogado. Então se diz a criação de embaraço ao exercício de direitos fundamentais, como o livre exercício de atividades profissionais ou econômicas, com a finalidade exclusiva de obter o pagamento de tributos de quaisquer espécies, configura sanção política em matéria tributária. Tributária chamando de tributo. Prática inconstitucional que viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade devido ao processo legal. Precedente. Que bonitinho, né? Mas a decisão aqui mais importante, porque isso aí já tinha sido dito pelo Supremo, é dizendo, olha, agora é constitucional a previsão do Estatuto da OAB de que se o sujeito não está pagando anuidade, ele não pode votar nas eleições internas da OAB, certo? Não pode votar. Porque aí é uma questão dele com a OAB, não está impedindo o exercício profissional dele. Você pode exigir para que ele tenha essa capacidade eleitoral que ele cumpra suas obrigações com a própria instituição. Então, nesse sentido, o Supremo diz, no fim, que, por outro lado, a exigência de adimplemento das anuidades para votar nas eleições internas da OAB consiste em medida razoável, que não traduz restrição ao exercício profissional. Você não deixa de advogar por conta disso. E de atividade econômica, mas sim norma de organização do processo eleitoral da entidade. Isso aí pode ser feito. Mas eu chamo a atenção de o Supremo ter chamado de tributo, tá?